Amigos, meu nome é Vinícius Talon e você sabe o que é o Conselho da Comunidade? Você sabe qual é a atribuição, qual é a composição do Conselho da Comunidade no âmbito da execução penal? O Conselho da Comunidade é pouco comentado quando se trata de órgãos da execução penal. Normalmente falam muito mais do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública. Falam bastante sobre os direitos, sobre a falta grave, mas abandonam o Conselho da Comunidade, que é extremamente importante. Ele é muito importante para a ressocialização dos apenados. É um órgão da execução penal, conforme o artigo 61, inciso 7º da Lei de Execução Penal, e tem o seu valor reconhecido pela sua relevante retribuição para a execução penal. Ele contribui para a ressocialização, para o emprego de verbas públicas com a destinação da execução penal, com a destinação da ressocialização dos apenados. E vejam que o próprio artigo 66, inciso 9º da Lei de Execução Penal, menciona como uma das competências do Judiciário compor e instalar o Conselho da Comunidade. Isso significa que os juízes devem compor o Conselho da Comunidade, se ele já existe, ou devem criar, devem instalar o Conselho da Comunidade, caso ele ainda não exista. Essa competência do Judiciário, essa competência dos juízes da execução penal é às vezes descumprida. Há muitas comarcas que não têm um Conselho da Comunidade. E quando eu viajo para palestrar, eu sempre pergunto, quando o tema é execução penal, eu pergunto para a plateia se há Conselho da Comunidade na comarca. E às vezes ninguém sabe, ninguém tem a resposta. Isso apenas para destacar que o Conselho da Comunidade é desconsiderado. A sociedade não sabe que tem um Conselho da Comunidade para trabalhar com a execução penal. E quanto sabe que tem na lei, não sabe se tem na cidade, na comarca. E isso é um grande problema, porque o Conselho da Comunidade faz algumas coisas que a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário não conseguem fazer plenamente, não tem as condições materiais, o tempo para se dedicar a esse tipo de coisa, a esse formato de ressocialização, a esse formato de trabalho mais próximo do preso. É óbvio que juízes, promotores, defensores fazem atendimento no sistema carcerário, ou pelo menos devem fazer por força de lei. Mas, no caso do Conselho da Comunidade, há uma aproximação muito maior em relação aos membros do Conselho, à sociedade e em relação ao sistema carcerário. A sociedade se aproxima do sistema carcerário, contribui para os presos que estão cumprindo pena e os presos podem contribuir para a sociedade de várias formas, prestando serviços para a prefeitura, por meio da criação de convênios ou até por meio da reforma de alguns estabelecimentos prisionais. Eu já vi inúmeras experiências muito bem sucedidas no âmbito da execução penal que vieram de iniciativas do Conselho da Comunidade. Eu posso citar aqui, por exemplo, duas cidades aqui do Rio Grande do Sul, que são Lajeado e Encantado. Quando eu era defensor público de Encantado, que é uma cidade próxima de Lajeado, observamos o que Lajeado fazia quanto ao Conselho da Comunidade, com a arrecadação de valores, com o trabalho para reformar estabelecimento prisional, e lá em Encantado foi feito a mesma coisa, foi feita também uma reforma do estabelecimento prisional, um aumento do número de vagas, uma melhora das condições por meio da utilização de recursos das penas alternativas que foram destinados ao Conselho da Comunidade, que utilizou esses recursos para a reforma do sistema prisional. E às vezes há uma mistura de tudo isso que gera uma relação muito bem sucedida. Por exemplo, os recursos das penas alternativas, aqueles recursos decorrentes de transação penal, por exemplo, ou do pagamento de pena restritiva de direitos, prestação pecuniária, ou o pagamento de suspensão condicional do processo, esses recursos ficam com o Judiciário. E se o Conselho da Comunidade se habilita para receber esses recursos, é
é possível que o Conselho da Comunidade dê uma destinação especificamente para a execução penal, utilize esses recursos para a execução penal. Além disso, utilizando esses recursos para a compra de materiais, para o pagamento de fornecedores, é possível, por exemplo, que o próprio Conselho da Comunidade empregue alguns apenados para que eles trabalhem na reforma do estabelecimento prisional, na jardinagem, na pintura, na reforma em geral, na troca de alguma coisa, de materiais, enfim. E os presos que trabalharem dessa forma vão estar fazendo a remissão da pena pelo trabalho. Então percebam como tudo aqui é um grande ciclo. Os valores das penas alternativas sendo destinados ao Conselho da Comunidade, que é o órgão da execução penal e, portanto, tem a ver com as penas. Esse Conselho da Comunidade gera a oportunidade de melhorar o sistema prisional e, ao mesmo tempo, gera vagas para que os presos trabalhem e consigam a remissão da pena. Os presos terão melhores condições, os recursos das penas alternativas serão utilizados na execução penal e, além disso, o preso estará se ressocializando, ao mesmo tempo que estará fazendo a remissão da pena e, portanto, reduzindo seu período de execução penal, também estará melhorando o ambiente e às vezes até se qualificando para outros trabalhos quando sair do sistema prisional. É um grande ciclo que tem tudo para dar certo. O que falta aqui é uma boa vontade do judiciário, é uma boa vontade dos órgãos que fiscalizam as penas alternativas, os valores da transação, da suspensão condicional do processo, das penas restritivas de direito e empregar esses valores em quem realmente trabalha com a execução penal e, nesse caso, o Conselho da Comunidade. Se não tem Conselho da Comunidade, o juiz deve instaurar. Se já há Conselho da Comunidade, cabe ao juiz compor esse Conselho da Comunidade, como também outras pessoas. E aí, o artigo 80 da Lei de Execução Penal trata da composição do Conselho da Comunidade. Ele fala o seguinte: haverá em cada comarca, vamos parar aqui rapidamente, o artigo 80 da Lei de Execução Penal não fala que pode ser criado o Conselho da Comunidade em cada comarca, ou deve ser criado o Conselho da Comunidade nas comarcas que tenham mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, ou que tenha mais de tantos mil presos, ou centenas de presos. Nada disso. O artigo 80 da Lei de Execução Penal, portanto uma lei federal, criada pelo Estado, criada pelo Brasil para se aplicar a todos os estados, trata do Conselho da Comunidade como uma obrigação, como uma imposição. É uma imposição a sua criação. Não é facultativo, não é apenas para determinadas comarcas, comarcas grandes, comarcas médias, comarcas com um maior número de presos. Não. O artigo 80 fala: haverá em cada comarca. Haverá em cada comarca, não importa o tamanho da comarca, não importa se aquela comarca tem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, não importa nem mesmo se tem estabelecimento prisional. Vejam que o artigo 80 da Lei de Execução Penal não fala que o Conselho da Comunidade deve ser criado apenas para aqueles locais em que há um estabelecimento prisional, uma penitenciária, uma casa de albergado, nada disso. O artigo 80 fala haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade. Mas para que teria um Conselho da Comunidade onde não há um estabelecimento prisional? Bom, pode não ter um estabelecimento prisional, mas é possível que tenhamos pessoas cumprindo pena. Mesmo sem um estabelecimento prisional, há pessoas que estão cumprindo pena em comarcas que não têm o estabelecimento prisional, mas estão cumprindo pena restritiva de direitos, estão cumprindo livramento condicional, que independe do estabelecimento prisional, estão cumprindo prisão domiciliar, no caso de uma pena também, ou até de uma prisão provisória, estão cumprindo penas entre aspas, mas estão cumprindo sanções aplicadas no âmbito da transação penal ou da suspensão condicional do processo. Enfim, há várias pessoas cumprindo penas ou
coisas semelhantes às penas, como a transação e a suspensão condicional do processo, nos mais variados ambientes, independentemente da existência de um estabelecimento prisional. Portanto, mesmo se não tem um estabelecimento prisional naquela comarca, deve ter um conselho da comunidade, porque pode ter ali alguém cumprindo livramento condicional, pena restritiva de direitos, ou cumprindo a transação ou a suspensão condicional do processo, ou uma prisão domiciliar. Enfim, há várias possibilidades. E a questão em torno da pena é de interesse da comunidade. Se tem ali um juiz que vai julgar um processo criminal, há o interesse da comunidade na aproximação desse tipo de julgamento, desse tipo de imposição de uma pena. Se tem ali, naquela comarca, apenas uma vara judicial que julga, portanto, processo penal, processo civil, processo tributário, tudo, execução fiscal, se tem isso, já há a possibilidade de imposição de uma pena. Se tem um processo penal e alguém é condenado, tem a possibilidade de imposição de uma pena. E tendo a possibilidade de imposição de uma pena, cabe a existência de um conselho da comunidade, que deve existir em toda e qualquer comarca, independentemente do tamanho, independentemente da existência ou não de estabelecimento prisional. E aí, continuando o artigo 80, haverá em cada comarca um conselho da comunidade composto, no mínimo, essa é a composição mínima, portanto, por um representante da associação comercial ou industrial, normalmente eles fazem uma designação, e aí esse representante da associação comercial ou industrial participa das reuniões do Conselho da Comunidade representando essa associação, por um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, em cada comarca tem que ter um advogado participando desse conselho da comunidade que existe na comarca, um defensor público indicado pelo defensor público geral, e aí eu vou falar pela minha experiência como ex-defensor público, não havia exatamente uma indicação do defensor público geral dizendo esse defensor vai participar do conselho da comunidade. Se o defensor está na execução penal da comarca tal, ele é o defensor que tem atribuição para frequentar as reuniões, compor o conselho da comunidade. Portanto, não há necessariamente uma designação formal do defensor público geral, mas sim uma vinculação à própria atribuição. Se está lotado na defensoria pública que tem atribuição para execução penal, entende-se que também deve fazer parte do conselho da comunidade. E continuando, e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistências Sociais. Essa é a composição mínima. E óbvio que, como eu já falei, o artigo 66, inciso 9 da Lei de Execução Penal, diz que também os juízes devem compor o Conselho da Comunidade ou instalar se ele ainda não foi criado. Vejam que o Conselho da Comunidade tem como principais funções diligenciar na obtenção de recursos e materiais para a melhoria dos estabelecimentos prisionais, para a melhoria das condições no cumprimento da pena, atribuindo, portanto, um caráter mais humano, mais digno à execução penal. Esse é um papel muito relevante e por isso eu sugiro que, se você é advogado em qualquer comarca, você é advogado que atua no âmbito da execução penal, é advogado criminalista, então eu sugiro que você postule junto à OAB, junto à subseção da OAB ou até a seccional da OAB, para que seja criado o Conselho da Comunidade na sua comarca, para que eles oficiem ao judiciário. Ou você mesmo faz uma petição, postula um expediente avulso para o juiz da execução penal da sua comarca, dizendo que deve ser cumprido o artigo 80 da Lei de Execução Penal e é uma competência do judiciário criar esse Conselho da Comunidade conforme o artigo 66, inciso 9 da Lei de Execução Penal. Vamos espalhar isso daí, que é uma coisa boa na execução penal. Vamos tentar fazer com que a execução penal tenha um caráter mais humano. É do interesse dos advogados criminalistas. Então, faça o seu papel, faça um pedido, faça uma petição à OAB ou faça uma petição diretamente ao juiz
juiz da execução penal, caso não se tenha na sua comunidade, na sua comarca, o conselho da comunidade, diga que deve ser criado, faça esse pedido para que seja criado e, eventualmente, até faça o pedido ao próprio tribunal, ao presidente do tribunal, para que oficie ao juiz da execução penal da sua comarca que seja criado o conselho da comunidade conforme manda a lei. A lei não dá uma faculdade, a lei impõe a criação do Conselho da Comunidade. Vamos juntos assumir esse compromisso e tentar melhorar a execução penal fazendo o nosso papel, fazendo o que nos é possível, que é cobrar que seja criado aquilo que ainda não foi criado, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.